Esparta, a máquina de guerra. Em Esparta não nasciam para viver, nasciam para lutar. Se chorava, te jogavam no monte. Se sobrevivia, o Estado te fazia arma. Esta não é uma história de heróis, é a história de uma máquina de guerra. História dos imortais, onde a história ruge com aço e lendas. Inscreva-se e seja parte do legado que nunca morre. Em algum lugar do tempo, entre montanhas que tocam o céu e vales banhados por sangue antigo, existiu uma cidade que escolheu o caminho mais cruel para forjar o mais forte. Em Esparta não nasciam para viver, nasciam para ser provados. Desde o primeiro suspiro eras medido, pesado e julgado. Se mostrava fraqueza, não havia segunda oportunidade. Não havia berço, havia precipício. O Monte Taígeto não era uma lenda, era a primeira lição. Quem sobrevivia tampouco era livre. A infância espartana. Aos 7 anos deixavas tua mãe e te convertias em propriedade do Estado. Não para aprender filosofia, não para buscar beleza, mas para ser moldado como uma arma. Te golpeavam para ensinar resistência. Te faziam roubar para ensinar furtividade. Te castigavam se te pegavam porque a disciplina era mais valiosa que a justiça. Dormias no chão, comias o justo para não morrer. Não se te permitia compaixão porque o inimigo não teria nenhuma. E enquanto outras cidades celebravam poetas e teatros, Esparta celebrava o silêncio da dor e o estrondo do escudo batendo na lança. As mulheres espartanas. As mulheres tampouco eram espectadoras. Não choravam a marcha de seus filhos. As lágrimas estavam proibidas. Elas diziam: volte com seu escudo ou sobre ele. Esparta não foi construída para durar, foi construída para resistir, para infundir medo, para criar lenda. E quando o mundo conheceu seus 300, não estava vendo um ato de heroísmo. Estava presenciando o resultado final de séculos de treinamento, séculos de dor, séculos de uma única ideia. A guerra é o destino. Esta não é a história de heróis, é a história dos espartanos. A filosofia espartana. Os povos antigos cultivavam trigo, Esparta cultivava aço. Enquanto outros celebravam a vida, Esparta a reduziu a uma só função: a guerra. E não se começa uma guerra com exércitos, se começa com crianças. O nascimento de uma criança espartana não era motivo de festa. Era o primeiro filtro, a primeira prova, o primeiro combate contra a fraqueza. Em outros lugares, o choro de um recém-nascido era esperança. Em Esparta, era suspeita. O teste do nascimento. Ao nascer, a criança não era recebida com carícias, mas com avaliação. 3 anciãos se aproximavam, a observavam. Não buscavam beleza, buscavam firmeza. Quadris retos, costa forte, respiração limpa. Nenhum tremor, nenhuma anomalia. Se chorava demais era mau sinal. Se não chorava, também. Se a criança não cumpria com as expectativas, não havia julgamento, não havia dúvida. Era levada ao monte. O Monte Taígeto não tinha templos, não tinha deuses, tinha pedras, silêncio, quedas. Os fracos eram jogados ali, não com ódio, mas com fria lógica. Uma engrenagem defeituosa arruína toda a máquina. Em Esparta não nasciam como indivíduo, nasciam como ferramenta. E se não serviam, eram descartados. A infância sobrevivente. Aquele que sobrevivia ao julgamento enfrentava a segunda prova, a infância. Durante 7 anos a criança espartana vivia em casa, mas não era criada com ternura. Era vigiada, moldada, provada. O amor materno existia sim, mas era um amor severo, duro, silencioso. O pai não era afetuoso, era uma presença de pedra. Quando a criança caía, ninguém corria para levantá-la. Se sangrava, ninguém a consolava. Esperava-se que se limpasse, que se levantasse, que seguisse. Desde pequena aprendia que a piedade era um luxo, que não podia se permitir, que as lágrimas não serviam, que a dor não era desculpa.
Aos 7 anos, o lar deixava de ser seu refúgio. Levavam-na e não voltava. Entrava na Agogê. A Agogê, o crisol humano. A Agogê não era uma escola, era um crisol, um forno onde as crianças eram fundidas e refundidas até que só restasse o útil. Desde o primeiro dia seu nome desaparecia. Só era mais um corpo em formação. Dormia sobre juncos, comia pão duro e caldo aguado. Tinha frio, sempre tinha frio. Ensinavam-lhe a suportar, não a se queixar. A resistir, não a perguntar. Se tinha fome, devia roubar. Se era pega, era castigada. Não por roubar, mas por fracassar. O castigo era físico, duro e constante. Os instrutores não eram mestres, eram forjadores. E o material que moldavam era carne e espírito. O treinamento espartano. Ensinavam-lhes a lutar com as mãos, com pedras, com gritos e com silêncios. Ensinavam-lhes a calar, a obedecer, a observar. Não havia espaço para riso, não havia jogos, não havia abraços. O único prêmio era seguir vivo. O único erro era morrer. E muitos morriam. A Agogê não era um direito, era uma sentença. O que a superava não era o mesmo. A criança que entrava não saía porque essa criança morria no processo. Em seu lugar, emergia algo mais frio, mais endurecido, mais letal. Na Agogê, os amigos eram riscos. As emoções eram fissuras. Não se lhes ensinava a se amarem entre si. Se lhes ensinava a proteger o da lateral. Não por afeto, mas por dever. Morrer por seu companheiro era esperado. Chorá-lo era irrelevante. A importância do escudo. Ensinavam-lhes que o escudo era mais importante que a espada. Porque a espada era para você. O escudo era para o grupo. Um guerreiro sem escudo era um traidor. A morte rondava constantemente e se lhes ensinava a olhá-la sem piscar. Uma das últimas provas era o teste da noite. Cada jovem devia passar uma noite em solidão, sem fogo, sem comida, com uma lança e o medo. Sabia que os instrutores o espreitavam, sabia que se cometesse um erro, morreria. E ainda assim, devia manter-se firme. Se voltava com vida, era aceito. Se não, ninguém perguntava seu nome. O nascimento do guerreiro. Finalmente, quando o rapaz se convertia em guerreiro, recebia seu escudo, não como uma arma, mas como uma promessa. A mãe o despedia com uma frase que ainda ressoa na eternidade. Volte com seu escudo ou sobre ele. Não havia lugar para covardes. Não havia redenção para o que fugia. E assim, Esparta não criava homens, criava instrumentos. Não cidadãos, mas guerreiros. Não indivíduos, mas uma muralha de carne, aço e vontade. A criança havia morrido. O guerreiro havia nascido. E o preço havia sido todo o resto. A sociedade espartana. Não basta forjar um guerreiro. Há que mantê-lo rodeado por um mundo que o entenda, que o reforce, que lhe lembre cada dia que nasceu para lutar e para obedecer. Esparta não era rica. Não tinha palácios, nem grandes bibliotecas, nem templos que deslumbrassem com ouro. Mas tinha algo mais raro, mais temido, mais puro. Ordem. Uma ordem absoluta, implacável, sangrenta e funcional. Esparta não era uma democracia, era uma máquina. Uma máquina composta por camadas, cada uma com seu papel, cada uma com seu preço. Os homoioi, os iguais. No topo estavam os homoioi, os iguais, guerreiros cidadãos, homens que haviam superado a Agogê, que haviam oferecido sua vida ao Estado e que viviam só para uma coisa: guerrear. Não trabalhavam, não comerciavam, não semeavam. O Estado lhes outorgava terras e lhes designava escravos para cultivá-las. Sua única função era treinar, formar parte da falange e estar sempre prontos. Os homoioi não eram nobres, eram soldados profissionais, e todos eram iguais em privilégios, mas não em glória. Só o campo de batalha decidia quem brilhava, só o sangue outorgava a ascensão. Os periecos, os intus, habitantes abaixo deles estavam os periecos.
Homens livres, mas sem cidadania. Comerciantes, artesãos, ferreiros, navegantes. Não participavam da política, não podiam votar, mas eram tolerados porque eram úteis. Os ilotas, os escravos do Estado. Mais abaixo ainda estavam os ilotas, os escravos do Estado. Não pertenciam a uma pessoa, mas à Esparta inteira. Eram milhares, uma maioria silenciosa e oprimida. Antigos povos conquistados obrigados a lavrar a terra, a alimentar o guerreiro que os dominava. Cada ano, para mantê-los com medo, Esparta declarava guerra a seus próprios escravos, uma cerimônia chamada cripteia. Os jovens espartanos desciam ao vale pela noite e caçavam ilotas, não por necessidade, mas por costume, por controle, por advertência. Um ilota que era forte podia ser um problema. Um ilota que pensava era perigoso. Um ilota que falava demais desaparecia. Assim mantinha Esparta sua estabilidade, com terror, com vigilância, com rituais de sangue escondidos entre a rotina. As mulheres espartanas. Mas nem tudo em Esparta era masculino, nem tudo era lança e escudo. Onde outras cidades encerravam suas mulheres atrás de muros e costumes, Esparta as deixava caminhar e gritar. As mulheres espartanas não eram cidadãs completas, mas tampouco eram sombras. Desde meninas treinavam, corriam, competiam, aprendiam a falar com firmeza, a olhar nos olhos sem baixar a cabeça. Não fiavam, não cozinhavam, não teciam. Zombavam das mulheres de outras cidades, as chamavam fracas, submissas, inúteis. Uma mulher espartana tinha uma só missão: criar guerreiros. Não se lhe exigia beleza, se lhe exigia força genética, fertilidade de aço. Quando um homem partia para a guerra, não era seu pai quem o despedia, nem seu irmão. Era sua mãe. E não o abraçava, não o abençoava, só lhe entregava seu escudo e dizia: volte com ele ou sobre ele. Uma mulher espartana podia herdar terras, administrar bens, mandar em casa. Enquanto os homens viviam em quartéis, elas dirigiam os lares e não pediam permissão. Era o único lugar de toda a Grécia onde as mulheres eram temidas inclusive pelos homens. Esparta não temia a feminilidade, a moldava. O sistema perfeito. Um sistema tão radical não podia surgir por acidente. Foi o resultado de séculos de isolamento, de guerras constantes, de uma decisão coletiva: renunciar ao conforto para abraçar a severidade. Enquanto Atenas discutia ideias, Esparta disciplinava corpos. Enquanto outros escreviam poesia, Esparta treinava silêncios. E enquanto outros sonhavam com a imortalidade da alma, Esparta só aspirava a uma coisa: imortalidade no combate. Tudo estava desenhado para isso: a infância, o lar, o sistema, as leis, as mulheres. Tudo girava em torno de uma ideia: o guerreiro não é um indivíduo, é uma função. E Esparta era seu templo. A forja do guerreiro. Esparta não nasceu com glória. A construiu dia a dia com suor, com sangue, com silêncio. E quando o mundo grego a observou finalmente, já era tarde demais para ignorá-la. O guerreiro espartano não tinha medo porque já havia morrido muitas vezes em sua infância. Não temia a fome, nem o frio, nem a dor. Havia aprendido que o corpo é uma ferramenta e que a alma, se não é leal, atrapalha. Desde os 7 anos, o jovem espartano vivia fora de casa. Dormia em quartéis, comia com sua unidade, recebia mais golpes que carícias, mais ordens que afeto. Mas isso não era castigo, era preparação. Tudo era treinamento, tudo era ensaio para o único cenário que importava: o campo de batalha. A guerra não era tragédia, era uma arte, e eles eram seus melhores artistas. A falange espartana ensinavam-lhes a lutar em formação, a confiar em seu companheiro, a nunca quebrar a linha. O escudo não era uma arma individual, era uma promessa coletiva. Proteger o da sua esquerda, isso te fazia digno, isso te fazia espartano. Porque se você caía,
Outro tomava seu lugar e a falange seguia avançando. Os espartanos não se abraçavam, não diziam "te amo", não choravam os mortos. O que sentiam, o demonstravam com lealdade, com obediência, com morte voluntária. Na mesa comiam juntos uma sopa escura e amarga chamada melazomos, não por seu sabor, mas por seu simbolismo. Porque um guerreiro que se queixa do sabor, se queixará da dor. E a dor em Esparta não se perdoava. O espírito espartano viviam assim, com dureza, com rotina, com disciplina. E, no entanto, algo vibrava no profundo. Uma pulsação invisível, uma força que transformava carne e osso em lenda. Porque Esparta não só treinava corpos, semeava ideias, tatuava valores, honra, resistência, sacrifício. Todo espartano sabia que sua vida tinha um fim, morrer bem. Não como escravo, não como covarde, mas como escudo humano, como lança que não se quebra, como pedra inamovível na passagem dos séculos. Por isso, quando chegava a hora, não hesitavam, não corriam, não gritavam. Se formavam, se alinhavam e marchavam para a morte como se fosse uma cerimônia. Não lutavam por Esparta. Eles eram Esparta. O nascimento do mito. E assim nasceu o mito. Não por números, não por conquistas, mas por atitude. Porque mesmo quando estavam cercados, seguiam avançando. Mesmo quando eram só 300, seguiam sendo uma muralha. Mesmo quando a morte era certa, seguiam lutando como se a eternidade os estivesse observando. E estava. Os bardos começaram a falar deles. Os inimigos os respeitavam. Os aliados os temiam. Esparta não tinha filósofos, nem poetas, nem dramaturgos, mas tinha uma obra-prima, seu povo. Uma sociedade inteira que vivia com o pressentimento de que um dia o momento chegaria. O momento de se converter em símbolo, em fronteira, em farol, em advertência. E esse momento teria lugar em um estreito passo entre montanhas, onde o mar morde a rocha e a história se detém para observar. Assim era Esparta, não um povo, mas uma decisão. Uma escolha impiedosa de forjar homens com o fogo do dever e temperá-los no gelo do medo vencido. Uma terra que criava guerreiros não para conquistar, mas para resistir. E entre todos eles, um brilharia mais que o resto, não por sua força, mas por sua vontade de morrer de pé. Um rei, um líder, um símbolo, Leônidas. Mas sua história merece seu próprio capítulo, e você está convidado a caminhar junto a ele até a beira do abismo. Se esta história te arrepiou, deixe sua marca com um comentário. Me diga, o que mais te impactou sobre os espartanos? Inscreva-se e una-se aos que não temem olhar o passado de frente. Curta se está pronto para conhecer o homem que desafiou um império e ative o sininho porque logo chegará o próximo capítulo. Leônidas, o rei que escolheu morrer de pé. Bem-vindo à história dos imortais.